Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Hoje, como sempre, com um convidado muito especial, mas com um tema principalmente muito especial. Recentemente eu postei um vídeo lá no canal da Realize e deu mais de 50 mil visualizações falando sobre João Pessoa. Se você der um Google aí, você vai ver várias matérias falando sobre o crescimento de João Pessoa e hoje, inclusive, saiu uma matéria falando que João Pessoa foi ranqueada como a terceira capital mais procurada do mundo. Então, não poderia estar com alguém mais preparado que Delano, que é secretário executivo de turismo em João Pessoa, para a gente poder falar desse assunto e falar sobre todo esse desmembramento que a gente espera aqui na nossa capital. Seja muito bem-vindo, Delano, ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade ímpar de estar aqui e estou à disposição. Eu fiquei muito grata, estava muito ansiosa, já faz um tempo que eu tinha conversado com o Daniel. A gente precisa falar sobre isso, porque João Pessoa tem vivido todo esse movimento e a gente sabe que tem vários desmembramentos e as pessoas precisam saber como que a cidade está se preparando para receber as pessoas que estão vindo para cá. A gente estava conversando antes, né? Como que a gente vai crescer, porque tem muita gente que está vindo como turista, mas tem muita gente também que está virando residente da nossa capital, na verdade. Exatamente. Eu acho que João Pessoa e a Paraíba vive um momento diferenciado. Sempre a gente tem visto isso, o que a gente já ouvia falar há muito tempo e tão sonhava de ser a bola da vez no turismo no Brasil. E eu acredito que essa hora chegou, certo? A gente a cada dia bate recordes de ocupação na hotelaria, a cada dia a gente tem uma procura maior de eventos corporativos, cada dia a gente tem turistas procurando a Paraíba. Então, o que a gente vê hoje é que o Brasil quer conhecer João Pessoa, o Brasil quer vir a Paraíba. E a gente escuta muito, às vezes, umas pessoas que não conhecem e a gente participando de alguns eventos, as pessoas perguntam o que é que está acontecendo na Paraíba que todo mundo quer conhecer. E realmente é um conjunto de coisas, a infraestrutura da cidade, a segurança da cidade, e tudo isso faz com que o turista e o Brasil queira vir para cá. O prefeito de João Pessoa tem dito em algumas vezes aí que quem não conhece a Paraíba quer conhecer, quem conhece quer voltar e quem volta quer morar. Então é essa a realidade. Isso dá um efeito em cadeia nisso, movimentando toda a economia da cidade. É um eixo que mexe tudo, né? Inclusive, eu queria começar falando dessa matéria que você compartilhou, que inclusive é uma matéria que foi postada, né, em um Instagram internacional, no CBN Internacional, mostrando, né, eu fico feliz quando eu vejo aqui João Pessoa, nome João Pessoa, e eu queria saber como que vocês, principalmente que trabalham nesse segmento, veem quando João Pessoa está sendo vista, inclusive fora do Brasil. Isso para a gente é gratificante, né? Porque você vê João Pessoa aí sendo a terceira cidade mais procurada no mundo, certo? E você aí atrás de uma cidade na China, outra na Itália, a única do Brasil nesse ranking. Então, assim, é gratificante a gente saber que a gente está sendo visto, né? A gente que por muito tempo era um pouquinho esquecido, o próprio Nordeste já era esquecido, Paraíba nem se fala. E aí é gratificante. E é um trabalho com muitas mãos, certo? É um trabalho que vem sendo feito, isso não acontece do dia para a noite, já há algum tempo. Um trabalho importante que é feito na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, e aqui eu preciso referendar o trabalho feito pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, pelo presidente da PBTU, que faz um trabalho belíssimo em promoção e divulgação, Ferdinando Lucena, e a parceria com a Prefeitura de João Pessoa, através do secretário Daniel, o secretário Luiz, que faz com que João Pessoa seja realmente essa bola da vez. João Pessoa é a porta de entrada da Paraíba, e isso faz com que a gente tenha números como esse. E isso aí para a gente é muito gratificante, não só num site internacional especializado, mas a cada dia a gente recebe informações. A última semana eu estava em Fortaleza, num evento de turismo lá, e a Trend, que é uma das principais operadoras do Brasil, que é um dos braços da CVC, dizendo que e nos mostrou lá e apresentou um crescimento de vendas dele de João Pessoa só nesse ano de 40%, certo? Com a perspectiva de aumento ainda de vendas. Nós fizemos um evento lá junto com mais de 150 operadores de turismo e eles passando esses números da satisfação de que é vender João Pessoa, de que é vender a Paraíba. Então, isso faz com que a gente fique cada vez mais grato
e ver esses números, ver isso mencionado, certo? De um trabalho orientado pelo nosso governador João Azevedo, que tem investido pessoalmente no turismo, que tem investido entendendo que o turismo é a mola propulsora, é uma das molas propulsoras desse estado. E aí a gente pode falar aqui de vários investimentos que o governo do estado vem fazendo nesse sentido, e aí com o tempo aqui vamos falando sobre isso. É engraçado, porque durante muito tempo, João Pessoa, meio que as pessoas entravam aqui para ir para outras cidades, ir para Recife, ir para Campina Grande e nunca para ficar. E aí eu te pergunto, o fato de João Pessoa, nesse momento, estar sendo a bola da vez, as pessoas estarem vindo para cá, foi algo planejado durante muito tempo ou foi algo que meio que aconteceu por acaso, as pessoas começaram a vir, começaram a gostar e foram ficando? Não, na verdade isso tem um planejamento, certo? Sim. E aí eu posso dizer que já de algum tempo vem se planejando para que chegasse isso. E isso também não acontece da noite para o dia, acontece com investimentos. E o governo do estado tem feito esse tipo de investimento em parceria com as prefeituras, em parceria com o Sebrae, em parceria com a FEComércio, para que a gente estruture toda João Pessoa e a Paraíba para que a gente possa crescer com esse número de visitas de turistas, para crescer com essa procura, com esse boom imobiliário, e o turismo reflete nisso, no boom imobiliário que está acontecendo na Paraíba. Então, isso é um planejamento, é investindo, é participando de grandes feiras. A gente participou nesse ano das maiores feiras do Brasil, participamos da maior feira da América Latina, lá, a FIT, em Buenos Aires. Estivemos pela primeira vez com stand próprio na BTL, na Bolsa de Turismo de Lisboa, que é a maior feira de turismo da Europa, vendendo a Paraíba, num trabalho, inclusive, o próprio governador comandou a missão lá, que nós fomos lá em Lisboa, levando um dos nossos principais produtos, que é a cachaça. Então estivemos lá junto com com 11 engenhos de cachaças da Paraíba, fazendo rodada de negócios, fazendo divulgação do produto, que isso é mais um instrumento para que as pessoas possam vir conhecer a Paraíba e ver o que está acontecendo. Então, é uma estruturação, é um planejamento que foi feito, e eu falei aqui só de promoção, mas foi feito um planejamento de forma estrutural. E aí eu posso citar aqui o que está acontecendo no Polo Turístico Cabo Branco. Um projeto de 40 anos, tão sonhado, entrava governo, saía governo, e a gente só ouvia falar que isso ia sair do papel. Ninguém acreditava, né? E ninguém acreditava. E hoje, quando a gente fala, as pessoas até às vezes ficam sem acreditar. Mas nesse momento que nós estamos conversando aqui, está sendo construído 11 mil leitos lá nesse momento agora. Certo? Então, praticamente, a gente dobra a capacidade de atendimento ao turista em João Pessoa só em leitos. São 6 resorts, um parque aquático, tem mais coisa para ser anunciada. Então, a gente já está falando, já tem hotel vendendo o Réveillon de 2026, de 25 para 26. Então, já é uma realidade. Se você for lá, você vai ver o que é a realidade. O Grupo Tauá está investindo milhões aqui, certo? E isso vai gerar mais de 4 mil empregos. Isso vai gerar renda, vai gerar receita, vai gerar a vontade ainda mais das pessoas virem conhecer a Paraíba. Então, isso é mais o governo vai fazer no entorno desses hotéis o Boulevard dos Ipês. É uma avenida com 700 metros de largura, com quase 1 quilômetro de comprimento, para que consiga ter lá o artesanato, a parte de alimentação, de restaurante, de bares, de lojas, para que você consiga envolver todo o turista isso. E isso já está em obra lá, a gente está falando isso. Isso se completa dentro do nosso centro de convenções, certo? Que está lá, isso tudo é em frente ao nosso centro de convenções, que já tem uma pauta bem procurada. Já tá bem muitos procurada. Eventos, mas que não tem quando quer se hospedar lá próximo. Porque, exatamente, a gente tem essa dificuldade e nos próximos 2 anos a gente vai sair dessa dificuldade, porque cada vez mais a gente vai ter esses leitos lá. Então, isso é uma coisa planejada, isso não acontece do dia para a noite, e isso tem sido importante, esse planejamento, inclusive a parceria de prefeitura com o governo do estado. Por quê? Porque não basta só as empresas ir lá e montar os hotéis. Você tem que ter uma estrutura de mobilidade, e a prefeitura já está fazendo isso. A própria prefeitura está construindo a Orla Sul, lá descendo para a Praia de Gramame, onde já tem uma área belíssima lá. Então, toda sendo pavimentada, urbanizada, para que o turista possa conhecer mais aquela área da praia.
João Pessoa é uma das poucas capitais do Brasil que tem um batalhão próprio de policiamento turístico, que funciona ali na PB-008, específico para o turista, com quadriciclo, com cavalaria, com todo um aparato policial preparado para isso. E nada mais do que isso. Por quê? Porque o turista procura isso, procura Sim. segurança, procura... E é por isso que a gente hoje é a terceira capital mais segura do Brasil. Então, é esse trabalho em conjunto, esse planejamento todo, que aí a gente vê números como esse, vê publicações como essa, vendo a gente ser uma das mais procuradas. Ver o resultado, né, do Isso. trabalho. É muito bom quando você faz um trabalho e você começa a ver esse reconhecimento. E é muito bom ver a nossa João Pessoa sendo reconhecida no Brasil inteiro. Inclusive, eu estava comentando com você, antes da gente começar aqui, que eu estava na internet, tá vendo muitas trends sobre João Pessoa. Inclusive, uma delas era quem descobriu João Pessoa, que cobre, que não tá dando mais a quantidade de pessoas. E aí você está me falando de como a cidade está se preparando para a parte de leitos, a parte de estrutura de turismo, mas existe também uma preocupação, por exemplo, com os moradores locais, porque tem muita gente hoje que eu já vejo reclamando do trânsito, porque João Pessoa, que praticamente a gente não tem trânsito, né? Mas para quem não tinha nada, se você parar ali 10 minutos, parece que já é uma eternidade. Existe também um planejamento para essa questão do nosso trânsito. Está sendo feita uma estrutura global ou só muito voltada para o turismo mesmo agora? Na verdade, é importante que seja feito isso. E aí, se você comparar com algumas capitais do Brasil, que deram um boom muito rápido, Sim. e a gente parece que está dando um boom muito rápido, mas não é bem assim, isso já é uma coisa que vem acontecendo aos poucos, acaba sendo prejudicada porque você não estrutura. Sim. E como eu falei antes, a gente tem pensado João Pessoa de uma forma conjunta. Não adianta investir lá para ter lá mais 11 mil leitos de hotel e se você não tiver uma mobilidade de qualidade, se você não tiver uma segurança de qualidade. É natural que vai aumentar o trânsito? É natural. Isso é a conta que a gente precisa pagar pelo desenvolvimento. Sim. E isso vai acontecer em todas as cidades. É natural. João Pessoa está se encaminhando para 1 milhão de habitantes. João Pessoa ganhou 120 mil novos habitantes de um censo para outro. João Pessoa tinha 800 mil. Quase 800, a gente tinha pouco mais de 700, estamos com 830 mil habitantes, certo? Então a gente se prepara aí para chegar nos próximos anos a 1 milhão de habitantes. Natal perdeu habitante, Recife perdeu habitante E a gente ganhou, certo? Então a gente teve um crescimento. Isso é natural do desenvolvimento. E claro, a gente reclama um pouquinho que o trânsito está um pouquinho mais apertado, porque isso gera mas tem que se pensar, porque pensar de uma forma conjunta, porque vai aumentar, claro, o trânsito, o atendimento no hospital, porque vai aumentar as pessoas. Então, isso tem sido pensado pelo governador João Azevedo, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, para que pense de uma forma conjunta todos esses investimentos para que a gente atraia turista. Por outro lado, você vai gerar mais emprego para a população, você vai gerar mais... A própria obra do Polo Cabo Branco, uma das exigências do governo é que as empresas e as pessoas contratadas na obra sejam daqui. 100%? 100% está sendo contratado aqui, às vezes com uma dificuldade ou outra, mas... e outro dia eu conversava com o presidente da Cinep, que é quem toca todo o projeto do Polo lá, Rômulo Polari, e ele dizia, e isso é uma exigência nossa, e a gente não abre mão de que seja contratado as empresas locais, desde quando vai uma estrutura de ferro até a própria mão de obra. Então, isso você fomenta toda uma cadeia, certo? Isso, se você gera emprego, isso você acaba, e é aquele desempregado que conseguiu um emprego, que dali do seu salário ele vai comprar no supermercado, que você vai gerar movimento toda uma cadeia. Para você ter noção, o turismo em si, ele movimenta 511 quinais, certo? Diretos e indiretamente. A cadeia são 511 quinais. Então, isso dá uma dimensão. E aí você movimenta no turismo desde do taxista ao hotel, que é um dos pontos mais caros, até o rapaz da barraca do coco lá na orla, certo? Por quê? Porque você movimenta toda essa cadeia. Então, é importante. E aí você vê como movimenta isso. Se você olhar, por exemplo, alguns países da Europa, Portugal é um exemplo disso, ele vive praticamente do turismo. E aí você vê alguns cases importantes.
Uma cidade como Gramado, 95% do PIB é do turismo. Então, eles conseguiram viabilizar toda a economia deles para o turismo. Isso vai acontecer aqui em João Pessoa? Não. Por quê? Porque João Pessoa tem outras peculiaridades, tem outros potenciais também. Mas o turismo é um deles importante. E o turismo representa quanto do nosso PIB hoje? Tem esse número? Eu não vou lhe precisar esse número aqui ainda não, mas garanto que tem um percentual. Mas a gente tem muita indústria, a gente tem outros números, outras cadeias que refletem também no nosso PIB. Mas o turismo tem uma parcela importante nisso, na geração de emprego, na geração de renda, na movimentação de pessoas que deixam dinheiro aqui. Só para você ter noção, no último verão, João Pessoa recebeu 600 mil turistas. Então a gente quase dobra a população. Claro que isso não estará ao mesmo tempo os 600 mil turistas, mas na alta estação ali de dezembro para fevereiro nós recebemos 600 mil turistas. E como que vocês metrificam que foram 600 mil turistas? Existe uma pesquisa? Como que... Na verdade, isso a gente usa os números aéreos, rodoviários, hospedagem, e olha que tem alguns pontos que a gente não consegue. Aí você imagina um turista que desce em Recife, aluga um carro, pega o carro, vem para João Pessoa, aluga um apartamento no Airbnb ou fica na casa de um parente. Não tem como metrificar. Não tem como metrificar, né? A gente está falando de 600 mil que a gente consegue metrificar. Então, a gente tem uma ocupação importante. E qual é o trabalho que tem sido feito para que a gente hoje... dois pontos importantes que a gente precisa visualizar no momento que está vivendo hoje. Primeiro, você falou há pouco que às vezes a gente era uma cidade de passagem, certo? E realmente era isso. Por quê? Porque o turista vinha para o Nordeste e passava 1 ou 2 dias em João Pessoa. E aí o trabalho nosso maior é que o turista consiga passar os 7 dias aqui, que é o tão sonhado 7 dias, que é o pacote de viagem que a maioria das agências vende, das operadoras, e que ele consiga. E aí, esse é um dos pontos, e a gente já tem chegado a números bem consideráveis aí. A própria Trend, a semana passada, passava para a gente que a média deles é em torno de 6 dias. Então, a gente já está perto aí de fechar a semana do tão importante. Claro, isso a gente precisa movimentar uma cadeia. A gente precisa movimentar que o turista não venha só ficar aqui na praia, porque ele não vai passar os 7 dias. E aí é por isso que a gente tem feito alguns investimentos, inclusive no interior também, alguns roteiros turísticos para que o turista consiga passar os 7 dias. E essa foi a orientação que eu recebi desde o dia que assumi a Secretaria Executiva de Turismo, que o governador nos passou, é que a gente interiorize o turismo, para que o turista possa ir conhecer a nossa Hollywood nordestina lá em Cabaceira, que ele possa conhecer os engenhos lá de areia, que ele possa ir Caminho do Frio de Bananeiras. o Caminho do Frio lá na região do Brejo, que ele possa ir conhecer a Pedra da Boca lá em Araruna, que é muito falada, e é um turismo de aventura importante que tem lá, certo? Então, é esse o trabalho para que a gente mantenha o turista aqui. Por outro lado, tem sido feito um trabalho para que a gente consiga trazer turista na autoestação, para que a gente diminua essa diferença quando a gente fala em verão e festa junina, onde a gente tinha um grande potencial, e aí nesses 2 meios aí do caminho aí, entre o verão e a festa junina, e entre a festa junina e o verão, a gente tinha uma baixa estação. E o que é que tem sido feito? Trabalhado para que a gente evite isso. Um dos exemplos disso é o que está ocorrendo agora em João Pessoa, que é o Paraíba Beach Games. Um trabalho feito pela Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Turismo e o Governo do Estado, para que a gente consiga atrair turistas, o turista esportivo. E João Pessoa se desenha para ser uma das capitais de mais esportes que tenha essas atividades nessa baixa estação. Para você ter noção, dos eventos que está sendo trazido aí e que está dentro do Paraíba Beach Games é os Jogos da Juventude, que começa agora no dia 13 de novembro, e só os Jogos da Juventude está comprando 35 mil diárias de hotel em pouco mais de 20 dias. É bastante coisa. A gente está falando numa baixa estação, ali entre outubro e novembro. Então, isso dá uma movimentada na cadeia. Você imagina, são mais de 4 mil atletas, fora família, fora equipe técnica, fora... Então, assim, isso movimenta o restaurante, movimenta a lanchonete, o supermercado, movimenta o hotel, o bug, movimenta o Uber.
o táxi. Então, isso é feito esse trabalho para que a gente faça essa captação desses eventos, e o governo tem investido nisso, para que cada vez mais a gente consiga diminuir essa diferença da alta estação para a baixa estação. Para ter uma linearidade do... Isso, exatamente. Porque isso, inclusive, acarreta no custo da hotelaria na alta estação. Por isso que, às vezes, outro dia me perguntavam por que o hotel em Campina Grande, no São João, é tão caro. Porque ele faz a conta anual e ele precisa pagar a conta no período da baixa. E aí paga no E aí o cliente acaba pagando mais caro por causa disso. Delano, você falou aí várias vezes sobre investimento que o governo vem fazendo, de iniciativas, de feiras, mas eu gostaria de saber se existe também aí uma parceria entre o governo também com as empresas privadas de João Pessoa para fomentar também essa questão do turismo e como que vocês fazem essas parcerias. Por exemplo, a gente vê que João Pessoa está vivendo um bom imobiliário, você falou do que está sendo feito lá no próximo da estação. A gente tem muitos hotéis sendo construídos, muitos flats. Como é que funciona essa conversa com as construtoras, com o nosso setor de forma geral, né? Porque se todo mundo está ganhando aí de alguma forma, alguém também tem que contribuir de alguma forma, né? Na verdade, a gente tem conversado com a iniciativa privada dentro da hotelaria, ou dentro do setor de turismo, e um deles é a hotelaria, certo? Através da própria ABIH, da Associação de Hotéis, eles têm nos acompanhado e feito os investimentos também na participação desses eventos. E eu posso citar algumas parcerias nesse setor. Por outro lado, a gente tem feito uma parceria, essa mais recente que a gente foi a Lisboa para a feira lá, foi uma parceria com a FEComércio e o Sebrae, que bancou boa parte de todo o investimento que foi feito lá para estar lá na feira, para levar os produtores de cachaça, para levar a hotelaria. Então, essas parcerias têm feito. E é importante demais que a hotelaria, através da BIH, tenha acompanhado a gente. E eles têm nos dado esse suporte também, não só na ida nessas feiras, mas muito das operadoras, elas mandam seus operadores, mandam seus agentes de viagem para vir conhecer aqui. E é importante, porque nada mais importante do que a pessoa conhecer e ver para poder vender. Então, isso, nem sempre a gente, a nível de governo do estado, consegue bancar isso. Mas a hotelaria tem nos ajudado, cedendo leitos para que a gente receba esses operadores. O setor de alimentação tem nos ajudado, os restaurantes garantindo alimentação para esse pessoal, conhecendo os pontos turísticos. O setor de receptivo, que é importantíssimo, tem nos ajudado também nessas parcerias, certo? Então, é importante. Mais recentemente, o governo comprou um investimento através de uma TV na Europa, certo? Então, é um investimento que o governo fez para que fosse gravado aqui alguns programas de televisão e ser divulgado em mais de 150 países na Europa através da Record Internacional. Então, numa parceria também com a hotelaria, com o setor de alimentação, esse pessoal veio aqui gravar e a hotelaria e o setor da alimentação e de receptivo deu toda a estrutura para que esse pessoal viesse gravar. Então, essas parcerias têm sido feitas também com isso. E, claro, na medida do possível, também com o setor imobiliário, que é um dos mais beneficiados com isso, né? Eu quero entrar nele, mas antes de falar do setor imobiliário, eu gostaria de fazer só mais uma pergunta ainda em relação à divulgação e como a gente tem prospectado muitos turistas. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o papel das redes sociais. Por quê? A gente sabe que a gente está vivendo um momento em que as redes sociais, elas abrem um grande funil. E se você colocar aí no Google e colocar lá no YouTube, tem vários influenciadores de viagem falando sobre João Pessoa. E quando você vai olhar esses vídeos, tem mais de 50 mil visualizações, 50 mil visualizações. Eu quero saber se existe uma métrica que vocês sabem se esses vídeos, se essa divulgação de influenciadores tem trazido também turismo, se vocês monitoram isso, como que funciona? Na verdade, a gente monitora na medida do possível, certo? Porque aí, como você falou, tem vários influenciadores aí falando de João Pessoa, porque realmente João Pessoa virou modinha, né? Como se diz, e isso, modinha, eu tô falando não de forma pejorativa, mas sim. Tá em alta, né? Todo mundo quer falar de Tá João em Pessoa. alta, certo? E aí, a gente acompanha isso. Muitas dessas são postagens, são de formas orgânicas e naturais,
que faz com que a gente cresça no nosso turismo, até porque a gente não tem grandes investimentos em cima desse tipo de divulgação, em cima de influenciadores, mesmo achando que isso é importante também, mas a gente tem acompanhado na medida do possível isso. E isso também é reflexo também da própria iniciativa privada, certo? Que acaba investindo também dos seus negócios com influenciadores. E também, eu falo isso porque eu sou da iniciativa privada também, sou do setor de alimentação e acaba a gente investindo também nisso, e, consequentemente, divulgando a cidade, divulgando o estado, e a gente tenta acompanhar isso para que cada vez mais a gente vá disseminando essas visualizações e acompanhando esse crescimento aí na rede social. Eu tenho notado que tem muitos influenciadores falando e eu vejo que, pelo menos a minha percepção, né, que realmente tem muita gente que vem acaba conhecendo também através desses influenciadores. Por isso que eu acho importante esse trabalho que, no caso, que a iniciativa privada está fazendo, que é, por exemplo, o que o Buenos Aires está fazendo, né? Os incentivos para que esses influenciadores acabem indo para a cidade e acabem trazendo turistas, porque, como você falou, né, movimenta toda uma economia. Exatamente. E aí a gente entra no que você falou do setor imobiliário. Se você, gente, chegar em João Pessoa hoje, você for aqui na nossa orla, do Cabo Branco até o final, ela está lotada de construções, né? E a construção civil também é um motor que mexe vários segmentos, vários canais também, assim como o turismo. E o turismo, ele tem sido realmente um dos fatores chaves para esse crescimento, porque o turista vem, conhece a cidade, gosta da cidade e acaba ficando, né? E aí vocês têm monitorado isso? Como é que está sendo o diálogo entre o turismo e essa cadeia da construção civil que está, assim, muito grande, está crescendo exponencialmente? A cadeia está bem aquecida, certo? Tá Como todo mundo você... feliz, né? Exatamente. É como você bem falou, né? Então a gente tem aí um momento importante aí do setor imobiliário. Aquilo que eu disse no começo, que o prefeito de João Pessoa sempre fala, as pessoas chegam aqui e querem morar, né? Querem morar. Querem amar isso. Então, boa parte, inclusive, dessas vendas, e aí a gente acompanha um pouco de longe, mas acompanha sempre esses números do setor imobiliário, e eles às vezes nos passam que a venda hoje de apartamentos de médio e pequeno porte acaba sendo muito maior para as pessoas que não moram aqui, que estão pensando em se aposentar e vir para cá, ou que estão investindo aqui para ganhar dinheiro mesmo, ou porque gostou da cidade. Então, enfim, tem toda essa cadeia. Outro dia mesmo, a gente levantando esses números, para você ter noção, nesse primeiro semestre de João Pessoa, e eu vou fazer um comparativo aqui, nesse primeiro semestre agora desse ano, João Pessoa lançou cerca de 3.300 e alguma coisa unidades de apartamentos habitacionais, apartamentos e casas. Natal lançou 600 unidades, certo? Então, no último semestre, nós vendemos cerca de 2.700 unidades. Natal tinha vendido 400 unidades. Então, só para você ter um comparativo. E aí, se você andar aqui numa cidade vizinha como Natal, que ainda tem um recall muito forte de turismo, que as pessoas ainda procuram muito, claro, pelas condições que ela tem de algumas praias pontuais ali, mas a gente tá bem na frente. E aí, se você andar lá, você não vê prédio construído, e aqui você, em toda esquina, você tá vendo um comercial, um residencial, ou os dois juntos. Não, você vê uma casa, no outro dia você já vê a casa demolida, no outro dia já está subido o prédio. E aí é pensando nisso que o governo do estado pensa de uma forma ampla o turismo, porque você não pode pensar no turismo só através de vender a cidade e de botar hotel. Então você tem que pensar no turismo. A prova disso é os investimentos que o governo está fazendo de infraestrutura, de mobilidade humana mesmo, certo? Se você parar para pensar, se você olhar o arco metropolitano, que quem está vindo ali da BR-230, da BR-101 e vai poder ir para a BR-230 sem passar ali naquela região de Bahia, você vai diminuir muito aquele fluxo que é a entrada da cidade através do aeroporto, através do rodoviário. Você pensar na ponte do futuro, que quem vai estar aqui em Cabedelo já vai rapidinho chegar, em vez de dessa volta toda, ele vai chegar em Santa Rita e vai chegar em Lucena, podendo já acessar a BR-101 sentido Natal. Então, você já vai
desafogar todo esse fluxo, principalmente da Ponte do Futuro, desafogar todos os caminhões que saem do Porto de Cabedelo e precisa ir pegar BR-230 ou a 101. Então você vai desafogar todo esse trânsito aqui dentro da cidade. Isso é pensar em turismo também, certo? A própria construção dos viadutos que está sendo construído. Mais recentemente agora, já entregando agora, essa semana, o das 3 ruas ali nos bancários que liga a cidade universitária. A outra ponte que vai ligar o altiplano até o Hospital Universitário. Os viadutos lá da entrada do Bar das Indústrias e aqui de Água Fria. Então, isso é pensar também em turismo. Então, o governador tem trabalhado de uma forma harmônica em todos os setores para que a gente não tenha essa falta de infraestrutura, porque também não adianta ter lá, como eu falei, ter 11 mil leitos de hotel e o turista não conseguir chegar nesses 11 mil leitos de hotel. Por isso que é investido em segurança, é investido em mobilidade, é investido em estruturação, certo? E aí esse trabalho que sendo feito para que a gente consiga atrair hotel, atrair restaurantes, atrair empreendimentos. E uma delas é o setor imobiliário, que tem andado junto com todo esse boom do turismo, com todo esse crescimento do turismo. Porque, volto a dizer, as pessoas quando chegam aqui se encantam com a nossa orla, se encantam com a qualidade da cidade e querem morar aqui. E a gente chega em todo canto e onde eu chego, as pessoas dizem, vou me aposentar e vou morar em João Pessoa. Todo mundo no Brasil só fala nisso. Eu até brinco e diz, venham antes, não espere se aposentar, não. É verdade, tem que vir antes. Uma coisa interessante que eu noto que faz muito sentido o que você falou é que aqui no escritório a gente trabalha com a parte de construção e reformas. Então, a gente faz muita reforma e eu vejo muito o pessoal que está comprando para um uso misto. Você compra um flat para fazer a parte de alugar, mas de morar quando precisa. Então, eu noto muito essa compra de imóveis menores, de 2 quartos, 50, 60 metros quadrados, muito para esse uso misto, de rentabilizar para fazer aluguéis, mas também para usar como uma segunda moradia quando vier visitar João Pessoa. Isso tem acontecido muito. E eu tenho visto muitas construtoras investindo nessa parte dos flats, né? Antigamente a gente fazia muito apartamentos de 80 metros, 90 metros, que era muito direcionado para a família. E aí você já vê agora a questão dos flats. Então, você vê que o turismo, ele vai ditando o setor imobiliário, né? Porque ele vai dizendo, olha, o meu público, ele está vindo, ele está querendo essas demandas. Exatamente. E a gente tem visto uma adaptação muito boa das construtoras. A gente tem grandes construtoras aqui em João Pessoa, fazendo grandes lançamentos justamente para atender esse público que está vindo, está visitando e está falando, não, eu quero comprar aqui para investir, eu quero um imóvel menor, porque essa não vai ser minha primeira moradia, vai ser minha segunda moradia. Então, a gente tem visto muito esse conjunto aí do setor imobiliário com o turismo. Mas aí vem uma pergunta que não quer calar. Eu tenho muitos amigos aqui que são corretores, que são construtores, e aí o pessoal sempre vai falar assim, será que João Pessoa, esse boom, não vai acabar? Daqui a 5 anos acaba? Então, existe uma previsão de vocês de um crescimento? Existe uma previsão de que talvez isso em algum momento dê uma diminuída? Como preparar todo mundo para se isso acontecer, ninguém ser pego de surpresa, por exemplo? Na verdade, o que eu acho é o seguinte, turismo é infinito, certo? Se você parar para pensar, você tem grandes cases no Brasil que está lá, com crescimento, com tudo, e com e mantém essa procura. Eu falei aqui em Gramado, mas a gente pode citar outros, como o próprio Rio de Janeiro, com todo o desgaste, às vezes, que tem. Santa Catarina Santa também. Catarina. Se a gente falar aqui em Fortaleza, que vem fazendo novos investimentos, que vem mantendo uma procura. Então, o que a gente não pode é deixar que a gente não pode parar de crescer. A gente não pode parar de crescer de uma forma sustentável, de uma forma de qualidade acompanhando isso, porque senão esse boom fica muito restrito a alguns anos. Sim. Certo? Mas se a gente continuar crescendo como vem crescendo, como eu falei antes, isso não aconteceu de um ano para cá. Isso a gente tem um trabalho de um crescimento, de investimento que vem sendo feito. Claro, de 3, 4 anos para cá, logo pós-pandemia ali, foi incrementado o investimento maior do governo do estado e da prefeitura, aumentando orçamento, aumentando os investimentos, para que a gente trabalhasse e se encaminhasse para o que a gente está dizendo. Eu, sinceramente, acho que a gente tem muito a crescer ainda no turismo. A gente precisa estruturar mais a malha aérea nossa, que ainda é deficitária. A gente precisa estruturar
alguns pontos importantes aqui na nossa capital, e a gente ainda tem um potencial muito grande ainda no interior para crescer, certo? Se você imaginar que a gente ainda tem esse potencial ali na região do Brejo, a gente tem um potencial. Mais recentemente, agora, semana passada, a gente teve uma reunião com todos os secretários de turismo do Nordeste, lá em Fortaleza, junto com o Sebrae, para que a gente criasse roteiros integrados do Nordeste, para que a própria Embratur venda o Nordeste como um produto, certo? Principalmente para a gente atrair o turismo internacional, que a gente ainda é muito deficitário do turismo internacional, certo? A gente hoje, se Deus quiser, o Brasil vai se encaminhando aí para o final do ano para receber 7 milhões de turismo, e isso é batendo recorde. Mas é muito pouco ainda a gente receber só 7 milhões de turistas internacionais, né? Então a gente, e lembrando que desses 7 milhões, mais da metade são argentinos. Então a gente precisa atrair um turismo internacional. E o Nordeste, o governador tem dito, quando a Europa descobrir que a entrada do Brasil é o Nordeste, a gente vai viver uma outra realidade. O governador tem falado isso. E isso é a realidade, porque a gente está muito mais próximo da Europa, o Nordeste, do que o Sudeste. Claro que o Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina é muito mais conhecido lá do que a gente. Então, mas a gente precisa, de forma unida, do Nordeste trazer isso. Então, a gente já trabalha para que monte roteiros integrados, para que um turista que desça ali em Recife, ele possa ir a Caruaru, ir a Toritama, vir a Campina Grande, certo? Para que, num espaço curto de tempo, certo? Para que a gente possa... Ele está ali em Araruna e possa ir à Serra de São Bento, ali do lado, no Rio Grande do Norte, que tem vários atrativos ali. Ele vem na Pedra da Boca, ali mais vindo de Araruna, ele consegue vir a Bananeira, subir um pouquinho, tá em Areia. Então você consegue montar esses roteiros para aqui. Mas recentemente nós lançamos o roteiro chamado Paraíbes, que é um roteiro de 7 dias com a base em Campina Grande. Então a pessoa vai ali a Cabaceiras, que Campina Grande é um ponto importante e foi feito investimentos. Para você ter noção, há um ano atrás, Campina Grande tinha cerca de 8 operações semanais de voo. E num acordo, isso numa decisão política e pessoal do governador João Azevedo, abrindo mão de imposto, fazendo um incentivo para a Companhia Azul, a gente saiu de Campina Grande de 8 operações para 83 semanais, abrindo voo diretos para várias cidades. Por quê? Porque com isso você traz o turista para Campina Grande, ele pode ir a Cabaceira, ele pode ir a Areia, pode ir a Bananeiras, pode conhecer toda a região do Brejo ali, que tem muitos atrativos até chegar ali em Araruna, e aí você integrando com o Rio Grande do Norte e com Pernambuco. Então, eu acho que a gente ainda tem muito potencial. A gente é uma joia rara ainda a ser lapidada, certo? E eu não vou nem falar em você entrar mais para o interior. Você pode ir lá a Taperoá, conhecer a região lá dos queijos, certo? Que tem já programas para isso, já tem roteiros, certo? Você pode ir lá em Monteiro, conhecer a renda renascença, que já tem visitação lá. Então você tem um potencial muito grande ainda na Paraíba. E eu nem estou chegando ainda lá em Sousa. A gente ainda está por aqui, há 2 horas de João Pessoa. Exatamente, lá no Vale dos Dinossauros, certo? No Alto Sertão da Paraíba, que tem. O próprio governo agora está fazendo um investimento num telescópio lá em Aguiar, certo? Que vai ser o segundo maior telescópio do mundo, certo? Só perdendo para um que tem na China, que a gente vai atrair um tipo específico de turista. E aí me surpreendeu o que é que acontece hoje em uma cidade chamada Maturéia, lá perto de Patos, que você já tem uma estrutura de hotel, é um dos lugares melhores para se fazer voo livre, certo? Lá em Maturéia. Então você já tem uma estrutura de hotel, já tem uma estrutura de restaurante lá, já movimenta. É porque o Brasil é muito grande e aí você tem um tipo de turista para todos as procuras. Então a gente tem que investir em vários... E o interessante é que nossa cidade, nosso estado, ele engloba vários desses nichos, né? Porque a gente não tem só a praia, a gente tem a gente tem o sertão, a gente tem um brejo. Então, cada área dessa atrai um tipo de turista que faz essa movimentação que você falou, né? Para não ter essa sazonalidade durante o ano. Consegue preencher todas as lacunas. E levar também prosperidade para o nosso sertão, para o nosso brejo, porque não se resume, né, só a praia, só a região importantíssimo isso. Por praia. Isso que eu falei nisso, porque às vezes a gente... E aí eu nem falei do nosso pôr do sol aqui em Cabedelo, que é um dos mais procurados, no nosso litoral do norte.
maravilhoso aqui, com areia vermelha, com picãozinho, com as piscinas ali da região do Seixas, o nosso litoral sul, com o Conde, com praias belíssimas, com a região já indo até Pitbull ali, onde agora, mas na próxima semana já começa lá um festival da lagosta lá, que é sensacional, tive lá o ano passado. Então assim, a gente tem um potencial gigante ainda para percorrer, por isso que eu não tenho medo, não tenho preocupação nenhuma em dizer que isso vai se acabar nos próximos 5, 10 anos. A gente tem ainda, eu tenho certeza que meus filhos, meus netos ainda vão usufruir muito do potencial turístico que aqui tem. Eu tenho a percepção também que a gente está subindo ainda. A gente começou a ser visto de uns 2, 3 anos com maior intensidade. Então, assim, tem muita coisa para ser explorada ainda. Para você ter noção, nós não temos um resort. Vai ter agora, né? Vamos ter agora. Então, a gente vai ter um potencial gigante aí de um nicho de público que quer comprar resort. Então, agora é que a gente começa com um parque aquático. Você vê quanto tempo o Beach Park está ali e é sempre cheio, que já movimentou ali ao redor. Então, isso vai movimentar tudo. Então, assim, não tem nem dúvida que a gente começou a subir agora. Eu sempre falo aqui no escritório, né? A gente não poderia estar no lugar melhor, no momento melhor do que João Pessoa. Porque João Pessoa está vivendo, acho que o melhor momento para todos os segmentos. Né? E é engraçado notar como é a economia, né? Como um item específico faz tudo se movimentar. E aí acaba todo mundo sendo beneficiado de uma forma positiva, né? Exatamente isso. Porque você imagina o que é que isso não gera de emprego, né? Todo dia abre um restaurante em João Pessoa, você tem que contratar cozinheiro, você tem que contratar auxiliares civis gerais, você tem que contratar garçom, você tem que contratar barman. Da mesma forma, você vai para os hotéis. Também tem isso. E isso acaba tendo que ter mais o bugueiro ali para atender o turista. Você vai precisar mais da barraquinha de coco ali para atender o turista. Mais guias de turismo, mais receptivo. Isso gera uma cadeia E você imensa. contrata todas as bases, né? Desde do auxiliar de serviços gerais até o cara especialista. Ele Exatamente. vai ter... Porque eu sempre digo que às vezes a pessoa, quando fala em turismo, todo mundo pensa em hotel, né? De cara você já pensa que movimenta o hotel. Mas eu não conheço um turista que sai de casa com sua quentinha, né? Então, ele vai ter que consumir no restaurante, ele vai ter que consumir no lanchonete. Então, Ele vai querer levar o souvenir para casa. vai comprar o souvenir, vai comprar o artesanato. E aí eu aproveito e falar no artesanato. 2 ações importantíssimas do governo é os 2 salões de artesanato que acontecem na Paraíba, um em janeiro e outro em junho, um em João Pessoa. Nós movimentamos o de João Pessoa aqui em janeiro, cerca de 6 milhões de reais. 6 milhões? Só de artesanato. E o que é isso? É o artesanato genuinamente paraibano que está ali, numa mega estrutura, num ponto importantíssimo, que é o estacionamento do Hotel Tambaú, icônico ali, onde todos os turistas são obrigados a passar ali, e ele vai comprar o artesanato da Paraíba. E às vezes vai fazer grandes negócios, porque ele às vezes está lá em Santa Catarina e ele entendeu que aquele produto ele pode ganhar dinheiro lá em Santa Catarina. E aí vai comprar o artesanato de Seu José, aqui do Bairro das Indústrias, o artesanato das panelas de barro feita lá em Pombal. Então, isso mexe com a cadeia do turismo. Então, é um potencial já anunciado agora para janeiro, mais um novo salão de artesanato. São quase 30 dias ali vendendo o nosso artesanato. Então, isso movimenta toda a cadeia. E por isso que faz com que o turista queira voltar. É verdade. Eu acho que você está num lugar muito feliz agora de ser o secretário executivo de turismo de João Pessoa, viu? Não tenha dúvida. Assim, essa é a minha primeira oportunidade no serviço público. Sempre fui da iniciativa privada, por mais que eu estivesse sempre voltado para o turismo. Meu setor é o setor de alimentação. Há 3 anos assumi o sindicato de hotelaria e restaurante, certo? E há pouco menos de 2 anos a Secretaria Executiva de Turismo. Mas agradeço por esse momento, certo? E, assim, um momento de trabalho integrado. E aí, como eu falei no começo, é um trabalho integrado com várias mãos, toda a equipe que a gente tem na Secretaria, que tem um trabalho árduo, certo? Desde a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rosália, ao presidente da PBDU, Ferdinando, a todos os diretores da PBDU, que é a empresa importante para a gente fazer essa divulgação, fazer essa promoção, certo? A parceria com
com a Secretaria de Turismo do município de João Pessoa e com várias outras prefeituras e secretarias de turismo de vários municípios. A gente tem trabalhado, é importante essa parceria, certo? E, claro, com toda a decisão do governador João Azevedo, que nos deu essa oportunidade, tem nos dado essa oportunidade de fazer com que João Pessoa e a Paraíba cresça. Porque também não adiantava a gente querer se não tivesse a decisão do governador. E o governador tem nos dito que para projeto bom não falta dinheiro e que a gente vai investir sempre nisso e trabalhando sempre nesse foco para movimentar toda a cadeia de turismo. Não, eu acho isso fantástico para todas as pessoas, né? Porque quando você movimenta essa pedrinha, você acaba movimentando tudo, né? Como a gente tem falado aqui, e todo mundo acaba sendo beneficiado. Delano, caminhando aqui para a finalização do nosso podcast, eu gostaria de perguntar para você, que conselho você daria para as empresas privadas, para se prepararem para o que está acontecendo? O que você acha que precisa ser ajustado ainda? Qual que seria o seu conselho? Na verdade, o principal conselho é que se preparem para esse crescimento. E quando eu falo de se preparar nesse crescimento, é não só estrutural, mas capacitar a sua formação, os seus colaboradores, porque isso é muito importante e a gente já fala e já conversa sobre isso para que a gente capacite cada vez mais, porque o atendimento lá do garçom, do recepcionista do hotel, de uma camareira é importante demais para que o turista saia daqui com uma boa impressão. Não adianta a gente chegar lá fora e dizer, ó, lá na Paraíba a coisa tá linda, João Pessoa tá segura, João Pessoa tá limpa, tá tudo, e ele chegar aqui ser mal atendido no hotel, ele ser mal atendido no restaurante, enfim, ele não ser bem tratado aqui, ele sai com a impressão da Paraíba, ele sai com a má impressão de João Pessoa. Então, o que eu digo para a iniciativa privada, para os investidores do turismo, é que cada vez mais possam investir, porque o trabalho de divulgação, o trabalho de infraestrutura e de promoção a gente está fazendo, para que cada vez mais a gente consiga atrair turista. Atraindo turista, você gera receita, você gera renda, você gera emprego, então você movimenta toda essa cadeia. Então podem acreditar que é real esse crescimento no turismo da Paraíba. Isso é fato. Então, assim, a prova disso é o Polo Turístico Abram, com esse incremento de leitos. Mas recentemente saiu nas redes sociais aí e viralizou esse vídeo. Uma diretora do Grupo Tauá, não sei se você chegou a ver isso, mas ela falando sobre a decisão de investir na Paraíba. Desde a conversa dela com o governador, e ela dizia, desde que eu sentei com o governador e vi brilhar nos olhos dele, a vontade de fazer o turismo essa mola propulsora. Então, pode ter certeza que a gente vai bater recordes e recordes de números aí, porque o investimento está sendo feito e esse crescimento é real. Então, eu falo também por ser da iniciativa privada, podem investir no seu negócio, que a gente vai cada vez mais crescer nos próximos anos aí. É tão bom ver todo mundo com os olhos brilhando, porque aqui, como eu falei para você no início, é um podcast de empreendedorismo. E toda semana a gente entrevista um empresário de uma pessoa, ou como você, alguém que esteja aí nesse movimento. E todo mundo que senta nessa cadeira está exatamente com o brilho nos olhos que você está agora. Todo mundo apostando muito alto em João Pessoa, todo mundo buscando fazer o melhor, investindo, porque as empresas têm feito grandes investimentos, as empresas de iniciativa privada, acreditando exatamente nesse trabalho que você vem falando que o governo tem feito. Então a gente vê que não tem como dar errado, porque todo mundo está querendo muito e está fazendo muito para que realmente João Pessoa não só esteja como está agora, né, que João Pessoa é belíssima, mas que ela permaneça durante muito tempo agora, como ela está agora, né, no auge, que todo mundo quer vir para cá, que todo mundo está feliz de estar aqui. Você vê a felicidade, né, quando alguém está feliz de estar no lugar. E a gente tem muito uma peculiaridade, porque assim, pelo menos eu sou assim, eu acredito que a maioria das pessoas, a gente tem um orgulho de ser de João Pessoa. Um orgulho. A gente tem um orgulho de ser paraibano, né? Sou da onde? João Pessoa. Exatamente. E a gente anda esse Brasil aí, as pessoas até comentam, impressionante o orgulho que vocês têm. Eu digo, a gente já tinha esse orgulho, já nasce com esse orgulho, e agora, mais ainda, a gente se sente orgulhoso de ver como o momento que a Paraíba está vivendo. E eu não tenho dúvida de dizer que nós vivemos hoje o melhor momento da Paraíba, o melhor momento de João Pessoa, porque é um novo cenário, certo? Às vezes as pessoas chegam, hoje mesmo, está um exemplo, um empresário do setor de entretenimento teve comigo hoje
E ele dizia que fazia 15 anos que tinha vindo a João Pessoa. Ele dizia, não, essa João Pessoa não é a que eu vim aqui há 15 anos. Eu digo, atrás, não. você pode ter certeza que não é. Não é a mesma João Pessoa e a gente sabe essa é uma outra realidade. Hoje a cidade é totalmente diferente, né? Então, e a gente precisa se preparar para esse 1 milhão de habitantes aí, a gente vai crescer isso, porque todo mundo quer estar vindo para cá, todo mundo quer conhecer, quer morar, quer, enfim. A gente realmente virou essa, Referência. essa referência para vir para cá, assim. E nós somos totalmente capazes, e prova disso é Altiplano, né? Altiplano, 20 anos atrás, era nada, era um terreno vazio. E a gente tem os prédios mais altos, belíssimos de João Pessoa. Então, Construindo mais, né? construindo Você mais. passa lá, eu passo lá diariamente e você vê um atrás do outro, só abrindo. Então, capacidade de fazer as coisas acontecerem, a gente tem. E fora que, puxando aqui uma sardinha para o meu setor, a gente tem os prédios mais bonitos, acredito, do Brasil, com as fachadas mais bonitas. A gente vê as construtoras investindo muito nesses diferenciais, né? A gente tem tanto das hospedagens, dos prédios intermediários, quanto a gente tem o alto padrão, o luxo, a gente consegue atender toda a cadeia. Em termos de construção, a gente está muito bem servido. E claro que tem mercado para isso, né? Porque se eles estão construindo é porque tem gente comprando. É verdade. Então você vê, tem para todo gosto aqui. É Então, verdade. mas com muita qualidade. Sim, A gente extrema vê isso qualidade. com muita qualidade. Então, É só você dar uma olhadinha uma passeadinha na orla e dar uma olhada nos prédios que você vê exatamente. o capricho que as construtoras têm feito às entregas dos empreendimentos, né? E aí é só parcelado, tudo que a gente tá falando, né? Porque a embalagem fica perfeita também. Exatamente. E é isso que a gente tem vendido lá fora e que a gente tem feito. Para cada vez mais a gente montar esse turismo de uma forma sustentável, com qualidade, com esse conceito que a gente vende de João Pessoa, de uma cidade relativamente tranquila, de uma cidade segura, de uma cidade que recebe o turista de uma forma acolhedora, que é uma das coisas que a gente mais escuta, né? Que nós somos um povo muito acolhedor e recebe muito bem o turista. Por isso que encanta tanta gente aqui. É verdade. E aí a gente vê o que está acontecendo aí, por isso que a gente bate recordes com esse número sendo mencionado pela imprensa internacional, sendo a terceira cidade mais procurada aí no ranking. Então é importante demais isso. Quem está querendo, Delano, saber mais informações sobre o turismo, como que faz? Existe um portal? Existe, através das nossas redes, não só de redes sociais, como no portal, certo? A gente tem o portal da própria PB Tour, que divulga inclusive números lá, a gente tem um observatório lá que acompanha todo esse crescimento lá, certo? E também através das nossas redes sociais, do nosso Instagram, Destino Paraíba, certo? Que a gente sempre está divulgando tudo lá. E, claro, na hora que quiser também, na própria Secretaria de Turismo, na própria PBTU, a gente sempre está à disposição para falar de turismo, para ajudar no que for preciso no setor de turismo. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho e, claro, estamos sempre à disposição para quem quiser investir aqui, para quem quiser trabalhar com turismo aqui. E para quem quiser saber sempre o que é que está acontecendo aqui, então a gente sempre está à disposição. Delano, gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse seu tempo, porque eu sei que é muito precioso. Ele aqui, gente, já viu 300 ligações ali. Então, olha, aproveita esse podcast. Eu vou deixar as redes sociais que ele está falando aqui para você que quer obter mais informações sobre o turismo, sobre o que está sendo feito aqui na descrição. Então, você pode ir lá conferir, que lá no portal vai ter as informações, né, Delano? Isso, exatamente. Também nas minhas redes sociais, quem quiser também acompanhar, Delano Tavares, estou à disposição lá, pode chamar, falar, o que achar interessante, estou sempre à disposição, isso é minha função, isso é minha obrigação, certo? Eu espero que continue fazendo um bom trabalho. Não tenho nem dúvida disso, e eu sou cobrado por isso sempre, e pode ter certeza que esse é o meu dia a dia. Então, muito obrigada mais uma vez. Quem está nos assistindo, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar para ajudar esse canal a crescer e a gente levar esse conteúdo tão precioso para mais pessoas. E aproveitando, puxando uma sardinha aqui para mim, se você assistiu esse podcast, está comprando um apartamento de uma pessoa ou está pensando em construir sua casa, já sabe, né? A Realize é a sua melhor opção, a gente faz do projeto à execução final. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez, estou à disposição a hora que precisar. A hora que me convidar, pode me convidar de novo, viu? Depois a gente fazer uma rodada aqui, ó, iniciativa privada com você para a gente debater. Muito bom.
Estou sempre à disposição, certo? E, como eu disse, esse é o nosso trabalho no turismo, de investimento, de promoção, para que cada vez mais João Pessoa e a Paraíba é, fique nesses rankings, se Deus quiser, em breve a gente vai estar ali entre a primeira. Permaneça, né? Só Permaneça subindo. só subindo. A gente ainda tem muita coisa para subir ali para a gente chegar a ser uma das cidades e a cidade mais procurada. Eu já posso falar que em alguns momentos a gente já é um dos mais procurados do Nordeste e do Brasil, certo? Então é importante demais. Esse trabalho está sendo feito. Muito obrigado. Desejo a todos uma boa semana, certo? E que a gente cada vez mais possa fortalecer o turismo da nossa Paraíba. Muito obrigada. Até o próximo episódio.